esquerda, bola na grande área, o cabeceamento, já está! Gol! Apareceu aí o Valdevielse, que era o treinador adjunto do Benfica, ofereceu-nos dinheiro para nós ganharmos ao Porto. No banco do Torrense a dirigir a equipa estava o adjunto do Benfica, que era o Valdivieso. Ele foi ali ao balneário, durante a semana abriu a pasta e mostrou o dinheiro. Se não estou em erro, eram alguns 13 contos para cada um, ou o que era. Então, pai, então não somos campeões. Já ganhamos 3-0 e não somos campeões e não festejamos. Acabou aqui o jogo, mas os jogadores do Porto não festejaram logo. Até os jogos não começam todos à mesma hora e não acabam à mesma hora. E o meu pai respondeu-me assim: não, meu filho, os de Lisboa acabam quando eles quiserem. Tiveram à espera do resultado do Benfica e então CUF do Barreiro, não é? Na Luz chegaram a festejar porque pensavam que o Porto tinha ganho 2-0. Porque o tal Inocêncio Calabota lembrou-se da corda ao relógio e, portanto, os minutos lá passaram, em vez de ter 60 segundos, passaram a ter 65. Estava uma tranjeirinha montada para que o Benfica ganhasse o campeonato, não é? O célebre árbitro que arbitrou alguns jogos onde eu também competi, que era o Inocêncio Calabote, teve que correr à frente de alguns adeptos do Benfica por não ter sido possível o Benfica ter marcado mais um gol. Atenção, isto do Etopeira não é de agora. O Etopeira já existe há 60 anos, eles praticaram sempre isto. Recuamos 60 anos na história para recuperarmos o dia 22 de março de 1959. O dia em que o Futebol Clube do Porto sagrou-se pela quinta vez campeão nacional de futebol. Um dia repleto de emoções que acabou com os jogadores e adeptos esportistas juntos no meio do pelado de Torres Vedras, à espera que o Benfica, na Luz, terminasse o seu jogo com a CUF do Barreiro. Começamos a contar a história deste título, que ficou conhecido como o Campeonato do Calabote, em Chaves, onde na altura, para lá do Mourão, um miúdo com 11 anos de idade se fez à estrada com o seu pai rumo a Lisboa. Na altura havia problemas para escoarmos batatas, o meu pai era armazenista, e então ele arranjou maneira de levar 3 caminhonetes. Atenção que as caminhonetes na altura carregavam 8 toneladas. Eram 24 toneladas de batatas para Lisboa. E o meu pai, como nesse aspecto também era portista, por isso é que ele era inteligente, disse assim: olha, uma boa oportunidade, vamos passar por Torres Vedras, vemos o jogo e fazemos lá a festa. Pronto, eu na minha mentalidade estava no primeiro ano do liceu. Na minha mentalidade, jovem da altura, transmontano, naquela altura inocente, ia cheio de esperança porque ia assistir a uma festa do Porto campeão. E a gente vai ganhando, vamos fazendo a festa dos golos, acaba o jogo. E ficou tudo impávido e sereno à espera. E eu viro-me para o meu pai e digo assim: então pai, já não somos campeões, já ganhamos 3-0 e não somos campeões e não festejamos. E o meu pai responde-me assim: não, meu filho, ainda não podemos festejar porque ainda não acabou o jogo de Lisboa. Eu digo assim: o jogo de Lisboa? Até os jogos não começam todos à mesma hora e não acabam à mesma hora. E o meu pai respondeu-me assim: não, meu filho, os de Lisboa acabam quando eles quiserem. Vocês mesmo imaginam a marca que isso me deixou em relação a Lisboa. Eu a partir daí comecei a ver o que de facto de nefasto, que é o termo, tem de Lisboa, tem tido Lisboa ao longo dos séculos em relação ao resto do país. Futebol Clube do Porto e Benfica chegaram à última jornada do campeonato com os mesmos 39 pontos. A equipa portista tinha vantagem no único critério de desempate, que era a diferença de golos. 56 para os portuenses, 52 para os lisboetas. As contas eram então fáceis de fazer. Para o Futebol Clube do Porto ser campeão, bastava que o resultado do seu jogo em Torres Vedras fosse melhor do que o do Benfica,
ou se, em caso de vitória dos dois clubes, a vantagem dos encarnados não superasse em 4 golos. Assim, ambos os jogos foram marcados para as 15 horas, só que, como relata a crónica de jogo do Benfica CUF do jornal A Bola, o Benfica entrava em campo mais de 5 minutos de atraso. O jornalista Alfredo Farinha escrevia que alguém perto de nós alvitrou tratar-se de um estratagema com o fim de manter o público e os jogadores ao corrente do que se passava em Torres Vedras. O certo é que na baliza do Torriense, Pinheiro estava em tarde inspirada. Quando fez os golos, já estava quase o jogo a terminar. O Porto sofreu muito aqui, não é? E depois fez, quase no final, fez os golos de rompante, não é? Quando começa um, vem outro, não é? É, foi assim, não é? Já andava o Hernani agarrado a mim, Agarrar assim como? a chorar. O Pinheiro, que estás a fazer? É que eu estava naquelas tardes que defendia tudo, não é? Mas nos últimos minutos, o Porto de rompante faz os golos, não é? Que lhes dá o campeonato. "60 anos depois, Pinheiro não se esquece que Noé, aos 88 minutos, e Teixeira, um minuto depois, colocaram o Futebol Clube Porto a vencer por 3-0. Isto depois de Perdigão ter inaugurado o marcador à passagem pelo minuto 25. A assistir, na maior enchente de sempre do Campo das Covas, encontrava-se um jovem de 21 anos, chamado Jorge Nuno Pinto da Costa. Eu ia ver os jogos todos, mesmo fora, inclusive até cheguei a ir ao Algarve, nos primórdios do Farense, e mais uma vez fomos um grupo, que aliás eram de 10, que estão no meu livro, pode ver a fotografia. Estes 10 parece impossível, foi tudo no mesmo carro, tudo, era um Chrysler com cadeiras a meio, que na teoria levaria 7 pessoas, mas nós fomos 10 e tivemos a felicidade de ver o Porto sagrar-se campeão. Curiosamente, eu ainda tenho o bilhete do jogo, que está aqui também transcrito, que custava um superior de 17 escudos e 50, e tenho a bola de jogo. Tenho, na minha coleção particular, tenho a bola de jogo. Curiosamente, quem ficou com ela foi o presidente do clube, que era o Dr. Paulo Pombo, e quando nós vencemos o Penta, o seu neto veio, que tinha herdado a bola, veio-me oferecer a bola para comemorar esse feito, ainda hoje, que só o Futebol Porto conseguiu. Portanto, esse jogo tenho uma memória bem presente e tenho esta fotografia na minha coleção com muita saudade, porque já todos os outros que aqui estão faleceram. E recordo, eu estava com a bandeira, que nessas deslocações levava sempre a bandeira do Futebol do Porto. Eles diziam que este grupo normalmente era o grupo não éramos 10, mas nesta altura fomos todos, mas era sempre um mínimo de 6, eu levava sempre a bandeira e os meus amigos diziam que eu era o porta-estandarte da comitiva. Eu estava ali ao lado da baliza e assisti a esse jogo, e foi ali naquela baliza que eu me recordo, não sei se foram 2, se foi um golo que entrou ali naquela baliza. No banco do Torriense estava, mal disfarçado, com um sobretudo grosso, um chapéu de feltro e óculos de sol, o treinador adjunto do Benfica, o argentino José Valdivieso. O destaque do jornal Norte Desportivo não deixava dúvidas para os relatos que, tal como há 60 anos, apontam para uma pequena fortuna em jogo. Se o Torriense vencesse o Futebol Clube Porto, o treinador adjunto do Benfica deixava em Torres Vedras a sua mala cheia de dinheiro. Eu lembro-me que no banco, tiveram a disfarçatez, no banco do Torriense a dirigir a equipa estava o adjunto do Benfica, que era o Valdivieso.
era o treinador adjunto do Benfica, e nesse jogo é que foi dirigir a equipa de Torrense e sentou-se mesmo no banco, o que é uma coisa impensável. Não posso passar sem dizer isto. Apareceu aí o Valdebielse, que era o treinador adjunto do Benfica, ofereceu-nos dinheiro para nós ganharmos ao Porto. Ora, segundo a tradição, pode-se oferecer dinheiro para ganhar, não se pode oferecer para perder, não é? Ele foi ali ao balneário, durante a semana abriu a pasta e mostrou o dinheiro. Se não estou em erro, eram alguns 13 contos para cada um, ou o que era. Dizia-se nessa altura, mas eu não vi, nem estava dentro dessas questões, era um jovem adepto. Na altura disse isso, mas também não fiquei preocupado, porque se levou uma mala com dinheiro ou não, não foi, nós ganhamos, portanto ainda deu mais gozo se isso é verdade. Nós não conseguimos ganhar e, por conseguinte, não recebemos o dinheiro. O Sapinheiro fez tudo, não é? Exatamente, não é? Tanto que eu só fui batido aí nos últimos minutos, não é? Ficamos, quando soubemos que estava lá o Valdebielse. Isso, ficamos tristes com o futebol, que não era sensato estar lá, esses indivíduos. E, claro, juntámos todos e temos que ganhar este jogo, E era assim que a gente ganhávamos os jogos, porque éramos muito unidos nessa altura. Era o Valdebielse, mas não era treinador do Torrense. Então porquê que estava no banco do Benfica? Ó, meu amigo, antigamente era assim. Agora nem é 20 metros podem estar, ninguém a nascer os treinadores. Mas antigamente era assim. O Benfica se fez representar naturalmente em Torres Vedras. Estava lá alguém, do comando técnico da equipa técnica do Benfica, e estava ali. Eles, atenção, isto do Etoupeira não é de agora. O Etoupeira já existe há 60 anos, eles praticaram sempre isto. O comprar, o exercer as influências da capital, o ameaçarem que não davam verbas se não fizessem o que queria. Isto foi isto. Lisboa praticou sempre isso. Claro que o Benfica aproveitou-se porque foi sempre o clube do regime. Sobre isso não se passou nada, acharam normal, tanto Bola como Mundo Desportivo, ter o treinador de um clube sentado no banco a dirigir outra equipa era normal. Tanto, como vê, o que acontece hoje não é inédito, já vem desde esse tempo, já vem de muito mais atrás. A polémica foi tal que, 7 dias depois deste caso ter sido noticiado por rádios e jornais, Valdebielse teve a necessidade de escrever um comunicado ao jornal Mundo Desportivo, onde explicava que foi impedido de entrar no Campo das Covas por o seu cartão não ter validade e só se sentou no banco de suplentes depois de ter sido convidado por responsáveis do Torrense como cavalheiros. Aqueles senhores, dando provas do desportivismo e camaradagem, convidaram-me então a tomar lugar no banco destinado aos treinadores. Convite que aceitei imediatamente. O jogo atrasou, porque o tal Inocêncio Calabota lembrou-se de dar corda ao relógio e, portanto, os minutos lá passaram, em vez de ter 60 segundos, passaram a ter 65. Eu creio que o Benfica, se marcasse mais um gol, era campeão. A Luz chegaram a festejar porque pensavam que o Porto tinha ganho 2-0. A 50 km de distância, no Estádio da Luz, a polémica era outra. O árbitro Inocêncio Calabote, que tinha começado o jogo entre Benfica e CUF com pelo menos 5 minutos de atraso, foi protagonista de uma arbitragem desastrosa. Aos 26 minutos de jogo já havia assinalado 2 penaltis e o terceiro, como relata o jornal Mundo Desportivo, claramente inexistente. Na apreciação à arbitragem, o Mundo Desportivo refere-se à arbitragem de Calabote que, a ter de se enganar, que o fizesse contra a equipa que nada sofreria com a derrota. Erros frequentes e aquele exorbitante penalti.
exagerado o período de 3 minutos de desconto. Cândido Tavares, treinador da CUF, também não tinha dúvidas. O Benfica começou mais tarde. Mas devia começar à mesma Para hora. terminar, devia ter começado à mesma hora, porque o Benfica estava a jogar contra a então CUF do Barreiro. E então começaram mais tarde para se pronunciarem concretamente do resultado aqui com o Porto. Menos, estás bem? E de maneira que estava predestinado a ser o Porto o vencedor, não é? Mas o jogo do Benfica começou um bocadinho mais tarde, tanto que acabou também mais tarde, não é? Quando acabou o jogo Torriense-Porto, os jogadores todos estavam aqui, do Porto, claro, à espera do que é que estava a passar. Porque eu creio que o Benfica, se marcasse mais um gol, era campeão. O jogo atrasou, porque o tal Inocêncio Calabota lembrou-se de dar corda ao relógio e, portanto, os minutos lá passaram, em vez de ter 60 segundos, passaram a ter 65. Isto sou eu que estou a ironizar, mas foi esquecer-se da corda ao relógio. Então aquilo passou, aquilo foi uns minutos largos. Não posso precisar, não é? Mas sei que na altura que se falou em largos minutos, nós ficamos ali numa ansiedade, num stress. Na altura não se falava stress, falava-se em tensão, falava-se em nervos e falava-se uma série, com uma raiva. Porque eu sentia, eu, como jovem, sentia raiva da gente de Lisboa. Naquela altura, digo assim, não pode ser. Esta gente não pode ser tratada como tal, esta gente não merece ser tratada, porque não nos podem fazer isto, mas podiam. Podiam fazer isso e muito mais, como fizeram, como têm feito ao longo dos anos. Uma coisa incrível, ninguém falava, tudo caladinho, a ver, à espera da coisa. E depois, claro, foi saltos. A notícia veio pela rádio? Veio logo pela rádio. Olha, foi uma alegria. Estava uma tranjeirinha montada para que o Benfica ganhasse o campeonato, não é? E então o jogo entre o Benfica e a CUF do Barreiro até começou mais tarde, não é? Entrou tudo para dentro do campo para festejar, mas depois, porque quando o nosso jogo acabou, sabiam o resultado que estava no Benfica e nunca mais o jogo terminava e ninguém percebia porquê. Eu lembro-me, não tenho ideia, que foi mais 10 minutos e só quando disseram que terminou é que foi uma grande festa e é o que diziam na altura, o Benfica, não sei, porque eu estava em Torres Vedras, mas na Luz chegaram a festejar porque pensavam que o Porto tinha ganho 2-0. Na sequência deste jogo, Inocêncio Calabote foi irradiado à arbitragem. Em maus lençóis, podia-se ler no jornal Norte Desportivo. Isto após ter escrito no relatório que o jogo principiou às 15 horas e a primeira parte havia terminado às 15h45, tendo dado no final da partida 2 minutos de desconto por tempo perdido. Os factos apuraram a mentira e Calabote nunca mais haveria de apitar. Nas crónicas dos jornais da época, há também referência a uma tarde totalmente desinspirada do guarda-redes da CUF no Estádio da Luz. Depois de ter sofrido 5 golos, Gama foi substituído a pedido, imaginem só, dos colegas de equipa. Foi o próprio treinador da CUF que confessou ao jornal A Bola. No final do encontro, Gama comentou a sua exibição e preferiu estas palavras aos jornalistas do mundo desportivo. Faz pena, depois de tamanho esforço, que o Benfica não tenha conseguido o número suficiente de golos para chegar a campeão. Francisco Palmeiro, jogador do Benfica daquela época, também concordava. E o Gama tinha começado a jogar. E o Gama sofreu uma série de golos, deu alguns frangos. Depois dizia que era propositado porque ele era simpatizante do Benfica. E depois entrou o Zé Maria. Quando entrou o Zé Maria já foi mais difícil porque depois já não se conseguia fazer golos. O Zé Maria fez uma grande exibição. Porque se tem continuado o Gama, ele tinha ganho por 10 ou mais. Nesse jogo houve artimanha, não é? Houve corrupção, já naquela altura havia isso. Nesse jogo do Benfica com a CUF, em que
O Benfica ganhou por 7-0 e não conseguiu ganhar o campeonato. Quando terminou o jogo do Benfica, eles pensavam que nós só tínhamos ganho por 2-0. Lembro-me a um aspecto curioso, que quem marcou o golo da CUF foi o Pedro Quaresma, que era um ponta de lança, que mais tarde veio a ser árbitro. E um dia eu não sabia quem ele era e numa conversa que ele veio apitar um jogo às Antas, disse-me, olha, sabe, eu já dei um campeonato ao Porto. Eu disse, ele jogou no Porto. Ele disse, não, fui eu que marquei o golo da CUF ao Benfica. Depois contou-me episódios desse jogo, que toda a gente desse tempo se recorda, que foi preciso mudar, por exigência de alguns jogadores, tiveram que mudar o guarda-redes porque o que estava a jogar estava numa tarde demasiado infeliz e então, quando substituíram o guarda-redes, as coisas melhoraram. Estivemos ali à espera, até que finalmente chegou eco lá da Mouraria a dizer que, de facto, tinham ganho só 7-1. Precisavam de ganhar 8, azar dos Távoras, por um golo. E então, nós sim, então aí já fizemos festa, já fizemos, não sei, que foi uma alegria do caramba, porque na altura também já éramos campeões já uns anitos, e fui feliz da vida, mas nunca mais. E ao longo da vida, isso serviu-me de exemplo para catalogar e para fazer a minha maneira de ser e de contactar com a gente de Lisboa. A partir daí, passei a ter, contrariamente ao que eles pensam, eu passei a ter sempre um complexo de superioridade em relação aos lisboetas. O Calabote marcou 4 penaltis. Epá, marcou os penaltis, pronto, quer dizer que podem ser alguns duvidosos. Mas depois levantou-se essa polémica que o Calabote depois foi irradiado, o árbitro foi irradiado, eu falei muitas vezes com ele, mas é que ele ria-se e tal, mas também não sei se alguns facilitou, é natural que facilitasse também alguns. E nesse dia parece que eu não vi, porque não havia imagens, não havia televisão, o célebre árbitro que arbitrou alguns jogos onde eu também competi, que era o Inocêncio Calabote, teve que correr à frente de alguns adeptos do Benfica por não ter sido possível o Benfica ter marcado mais um gol. Nem a arbitragem de Inocêncio Calabote, nem os frangos de gama, nem a mala cheia de dinheiro de Valdevieso, nem a brilhante exibição de Pinheiro na baliza torriense conseguiram tirar o título de 1959 ao Futebol Clube do Porto. A partir dessa data, o modelo de desempate e pontuação do campeonato começou a ser de imediato discutido, pois, como escrevia o jornal A Bola, o Benfica, nessa época, seria campeão em França e Inglaterra. Eu já nasci portista, o que na altura não era fácil. As pessoas de agora têm dificuldades em compreender, mas há 60 anos, ou há 65 ou 60 anos, aqui para ir ao Porto era quase um dia. E pouca gente conhecia o Porto, porque a maior parte das pessoas na altura eram analfabetas, aqui 98% na nossa região eram analfabetas naquele tempo. Então, para ir ao Porto era festa. E nós, eu e os meus irmãos, eu e o meu pai, tínhamos o privilégio de ir muitas vezes porque o meu pai ia para lá, às vezes 3 vezes por semana. Já tinha visto o Porto ser campeão de dois anos antes com o Esteric, aqui num jogo à Académica, mas ver segunda vez foi Eu guardo uma recordação fantástica, sobretudo porque foi uma viagem atribulada que tivemos um acidente a caminho de Torres Vedras e acabamos por chegar a Torres Vedras em carros separados porque apanhamos boleia para poder ir ver o jogo, mas depois o regresso foi fantástico. Foi uma grande festa na Avenida dos Aliados já nessa altura. Íamos para a Avenida dos Aliados, como sempre fomos, exceto na era que a gente conhece.
estádio estava realmente cheio, como o Pinheiro disse. Aqui não havia bancadas, havia árvores e as pessoas estavam em pé porque não havia cadeiras, apinhadas aqui nesta zona, desde este lado, e em cima das árvores quase não se via a rama, não é? Também nas árvores havia pessoas, não é? Exatamente. Mas naquele tempo, na minha aldeia, por exemplo, na parte dos esportistas, que há lá muitos, ainda hoje são, claro que fui eu que os conquistei, com reboçaditos, com umas bolachas Maria. Dava-lhe uma bolachita, que naquele tempo uma bolacha Maria era uma delícia, um reboçado, daqueles que vinha embrulhado, era uma maravilha, quem comia. E então eu, de manhã, antes de irmos para a escola, eles iam lá para a loja, tínhamos lá braseira, antes de ir para a escola, eu oferecia-lhe, vá, hoje então vamos gritar pelo Porto e tal, e dava-lhe um reboçadito, né? E hoje a maior parte deles, ainda hoje, são do Porto. Quando o Porto ganhou aqui o campeonato neste campo, foi a maior enchente, julgo eu, não devo estar errado, foi a maior enchente sempre. Tanto que ali no peão, da parte norte, houve gente que caíram lá para o rio, passa ali o rio Cinzander, logo ali atrás da cabeceira, e diz que houve gente que caiu para o rio porque meteram tanta gente no campo do Torriense que já não cabia mais gente, não é? Nunca mais saiu da minha mente essa frase do meu pai. Em Lisboa, porque era Lisboa que manda. O problema foi que Lisboa é que manda, é quando eles quiserem. É quando eles quiserem. Então ali não é igual para todos, e repetimos, não, filho. Lisboa é que manda, eles acabam quando eles quiserem. No banco do Torriense a dirigir a equipa estava o adjunto do Benfica, que era o Valdivieso. Ele foi ali ao balneário, durante a semana abriu a pasta e mostrou o dinheiro. Se não estou em erro, eram uns 13 contos para cada um, ou o que era. O célebre árbitro que arbitrou alguns jogos onde eu também competi, que era o Inocêncio Calabote, teve que correr à frente de alguns adeptos do Benfica por não ter sido possível o Benfica ter marcado mais um gol. Atenção, isto do Etopeira não é de agora. O Etopeira já existe há 60 anos, eles praticaram sempre isto.